Cumprimento todos aqueles que estão inscritos no canal e os que pararam nesse momento para me ouvir. Hoje vou estar refletindo a respeito de um questionamento que a gente faz com a gente mesmo. Veja bem, você gosta de vinho, você tem vontade de todo dia tomar um pouquinho de vinho, só que às vezes você exagera nesse vinho. E aí, você se pergunta: será que eu estou começando a ficar viciada em álcool? É possível que as pessoas estejam vivendo de forma tão automática que não se deem conta, né? E às vezes, nos casos mais graves, essas ações automáticas repetitivas de hábitos vão se tornar um vício. Quando falamos de vício, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o álcool, as drogas, né? A Organização Mundial da Saúde já define o alcoolismo, se a gente for pensar um pouquinho no alcoolismo, é uma doença física e psicoemocional. A psicologia já investiga as consequências, o que faz com que a pessoa busque, às vezes, compulsivamente essa substância. Então, assim, às vezes é um mecanismo de fuga emocional, às vezes é uma carência, às vezes são questões afetivas. Então, assim, provavelmente, lógico que tudo não é uma receita. Em psicologia, nós temos que tomar cuidado por isso, nem todas as pessoas são exatamente iguais. Cada uma, às vezes, tem algumas questões, e às vezes são várias questões que se juntam e fazem com que essa situação ocorra. O que caracteriza um vício? O limite entre o hábito e o vício está nas consequências que eles causam à vida da pessoa, né? Então, assim, o você precisar, você querer, a repetição, ela é uma característica interessante e definidora. A necessidade da repetição, a falta de controle. Você tem dificuldade de controlar tanta quantidade, às vezes tanto o dia que você quer e você quer tentar você ter o controle. E não a droga ter um controle sobre você, e às vezes você perde esse controle. Isso define realmente o viciado. Quanto ao vício em álcool, mais de 2 milhões de pessoas sofrem de alcoolismo no Brasil, e 3 milhões, em torno de 3 milhões, morrem todo ano com doenças decorrentes desse vício. Os homens são os mais suscetíveis, e eles são mais ou menos uns 70% desses casos, enquanto as mulheres correspondem a 30%. Então, algumas características: vontade incontrolável de beber, falta de controle. E você veja bem, o álcool é tão apregoado, quer dizer, você tem problema, bebe para esquecer. Você conquistou alguma coisa, bebe para comemorar. Então, a bebida, ela é realmente, nos filmes, nas novelas, em todo lugar, as bebidas estão passando essa mensagem de que elas têm uma função. Tem função de aliviar, tem função de minorar o sofrimento, né? Então, assim, essa dependência física, ela vai, inclusive, a abstinência, né? Quanto mais o grau, tem vários graus do alcoolismo, né? Hoje nós não vamos falar só do alcoolismo, mas tem vários graus. Então, a abstinência, ela vai mostrar o quanto você realmente está dependendo daquilo. O que leva essa pessoa a beber? A ansiedade, a angústia, insegurança, elas podem ser grandes facilitadoras para alguém começar a beber, né? Quer dizer, além disso, existe aquelas questões genéticas que a própria ciência já provou isso, né? Então, assim, se realmente essa genética existe, a pessoa tem mais tolerância ao álcool. E é o tal negócio, a pessoa fala assim: ah, o álcool não me faz nada. Não faz porque você tem uma grande resistência e porque você também tenha essa genética que te leva a beber cada vez mais para ter o mesmo efeito. E esta é uma característica do viciado. Você bebe um tantinho, daqui a pouco você quer beber mais, daqui a pouco você precisa beber mais para que seu corpo possa ter
o mesmo efeito ao seu corpo e à sua mente. Os sintomas do alcoolismo, o que a gente vê? Muitas vezes o alcoólatra não tem consciência e não quer aceitar, porque o primeiro passo para você melhorar é você aceitar que você está com problema de alcoolismo, né? Que você é dependente da bebida, quer dizer, você não consegue viver sem ela, né? Esse falta de controle e a tolerância cada vez maior à bebida. Isso a própria genética já faz com que as pessoas tenham isso, né? Tremores nas mãos e nos pés, nos lábios, náuseas, vômitos, suar, ansiedade, irritação, confusão mental, umas várias consequências que existem em relação ao alcoolismo. Doenças, hepatite, depressão, impotência, infarto, gastrite, trombose, anorexia alcoólica, demência, câncer, tantas coisas que podem ocorrer. O tratamento do alcoólatra, o tratamento deve primeiro ser um passo dado por ele mesmo. Não adianta alguém ele vir amarrado, não adianta ele ser obrigado. Ele pode até melhorar um tempo, mas ele não melhora por muito tempo. Ele não melhora de fato se ele não quiser, se ele não aceitar. Nós temos que aceitar, nós temos, em primeiro, que nos conscientizarmos dos nossos problemas e aceitar os tratamentos que existem. Primeiro seria o psiquiatra que iria ajudar para averiguar se há algum transtorno, alguma compulsão, uma depressão muito grave, o que realmente está por trás disso. O psicólogo iria ajudar com toda realmente o trabalho em toda a sua história e para ver realmente o que está acontecendo com ele em sua dinâmica pessoal, né? Então, assim, essa desintoxicação, ela é necessária ser sob supervisão médica e também a reabilitação. Existe outro vício muito sério hoje em dia, que é o vício em tecnologia. Vocês vejam bem, as pessoas ficam, quantas vezes, se a gente for computar, quantas vezes a gente olha no celular por dia, nós vamos ver que nós estamos dependentes dele, mas as pessoas falam, está tudo vem do celular. Sim, mas nós criamos uma dependência tecnológica, nós precisamos disso. Então, veja bem, até a adrenalina, a dopamina que se busca no álcool e que se busca na internet, quando a pessoa clica, fala alguma coisa boa para você, aí o teu corpo enche daquela sensação de dopamina. Então, você fica viciado naquilo. Então, veja bem, a era da tecnologia criou um novo vício. Mais e mais pessoas tornam os aparelhos celulares, tablets, videogames, jogos, extensões dos seus corpos, né? Então, assim, 2018 foi o ano que a Organização Mundial da Saúde iniciou o vício em videogame na sua lista oficial de doenças. É considerado uma doença. Essa informação gerou muita controvérsia, pois diversos pesquisadores acharam drástica a medida tomada pela organização. Então, veja bem, a Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia, realizou um estudo no qual se constatou que o vício em smartphone, por exemplo, forma conexões neurológicas parecidas com as dos viciados em opiáceos. Com medo dos efeitos que o vício em jogos online estava causando aos jovens, a Coreia do Sul adotou um toque de recolher para menores de 16 anos em 2011. A medida não funcionou, afinal, os jovens encontraram outras coisas para fazer de madrugada além de jogar. O vício em internet e redes sociais assusta, né? Então, assim, 16% das pessoas, um estudo mostrou que as pessoas gastam 15 horas por dia na internet. Mas por que nós estamos tão viciados? Assim como muitas outras dependências, o vício em games e tecnologias
em geral, pode estar associada a baixa autoestima, depressão, mal-estar, dificuldade de estabelecer um relacionamento olho a olho, né? Então, hoje as pessoas têm muito relacionamento virtual e poucos relacionamentos frente a frente, olho a olho. Assim, a conexão em redes sociais permite uma satisfação pessoal com o ego, né? Então, assim, segundo a Universidade da Coreia, na Coreia do Sul, adolescentes viciados em tecnologia, videogame, jogos online, internet sociais, têm maior propensão e começam, com o passar do tempo, a desenvolver depressão, ansiedade, insônia, impulsividade. E o que, que acontece? Uma das primeiras coisas, trancam as portas e ficam sozinhos em seus quartos, né? Então, assim, até o balanço químico cerebral, ele é alterado. Então, assim, é um vício interessante para a gente pensar a respeito, para ver se também nós não estamos viciados no nosso aparelho celular. E às vezes a gente precisa se testar, dar um tempo, ir ao ar livre, esquecer um pouco por períodos o nosso celular, esquecer principalmente as pessoas que trabalham diretamente com a internet ou trabalho com essas questões virtuais. Então, é muito interessante as pessoas tirarem um tempo, uma pausa, como se fosse assim, uma pausa, um refrigério para a sua mente e para o seu corpo. Principalmente, vocês olham bem, os jogos, eles têm muita adrenalina. E quando a pessoa joga muito e ela vai dormir, ela tem dificuldade para baixar essa adrenalina e para conseguir dormir. Então, assim, é realmente algo interessante para a gente pensar. Outros vícios, vamos falar pelo menos um pouquinho mais de alguns. É o tabagismo, é outro vício que é muito apregoado, que você vê muito em telenovela, que você vê muito em filmes, você vê em todo quanto é lugar, né? Então, os malefícios do cigarro, há pouco tempo, eles foram debatidos e a sociedade foi informada a respeito, porque antes era chique, era interessante fumar, né? Relaxava, era bom, dava uma sensação muito boa. E realmente nós sabemos que a nicotina e as drogas que tem no cigarro são poderosas, tanto para viciar, que a pessoa começa ela vai precisar cada vez mais de mais cigarro para sentir a mesma coisa, e também o que acontece? As pessoas vão estar, assim, tendo um comprometimento em sua vida pessoal, em sua saúde de maneira direta, né? Em todo o seu sistema respiratório e tantas as outras coisas aí que a gente pode outra hora falar. Outros vícios existem, sim, muitos outros. Os vícios das drogas ilícitas, né? Que eles são muito poderosos e eles causam uma dependência, às vezes, no primeiro uso, a pessoa já fica dependente daquela droga. O trabalho, pessoas que não conseguem, a vida delas é o trabalho. Elas falam do trabalho no almoço, elas falam no jantar, elas falam em casa, elas falam no final de semana. E se a pessoa não está no trabalho, ela não se sente útil, ela não se sente bem, porque o trabalho, ao mesmo tempo, gera uma adrenalina e gera um prazer, a dopamina também. Então, assim, parece que ele só precisa do trabalho. Então, assim, é muito interessante porque essas pessoas deixam a vida dela, áreas da vida dela a desejar. A pornografia. Então, quando a pessoa começa nessa imersão virtual, ela precisa cada vez mais de estímulos para viver. Então, isso faz com que ela vá se afastando cada vez mais da vida real. O próprio sexo virtual, os medicamentos, as compras excessivas. Então, assim, existe uma série de pessoas cumulativas, existe uma
série de vícios, de questões que podem ser consideradas viciantes dentro daqueles parâmetros, e que a pessoa precisa daquilo, a pessoa não consegue controlar, né? Vocês vejam, por exemplo, as pessoas que compram, elas compram milhares de coisas, fica tudo com etiqueta de compra e não usa nada, né? Ou então os cumulativos que eles estão lá juntando na casa deles uma série de coisas como se fosse para tamponar um buraco enorme que eles têm dentro deles mesmos. Como tratamos, como se livrar de um vício? Como tratamos anteriormente, o vício é um mecanismo de fuga, em que o indivíduo passa a depender desses prazeres que sente nesse consumo, ou seja, o álcool, nicotina, drogas, internet, sexo, compras, trabalho, tudo isso. Tudo isso faz mal à saúde mental, né? Seja o vício em álcool, drogas, internet, o trabalho, existem maneiras de controlar, sim. Caminho recomendado é procurar um psiquiatra e procurar um psicólogo. Você precisa, não é só de um, você precisa dos dois, porque cada pessoa precisa estar muito habilitada na sua área para tratar. E não são coisas rápidas e técnicas assim mágicas que vai resolver o problema sério, porque esse é um problema sério. Então, o que que acontece? Você precisa também de profissionais sérios, com uma formação sólida estrutural, né? Então, assim, além de todo esse trabalho feito por especialista, existe o grupo de alcoólicos anônimos, grupos que trabalham com tabagismo, grupos que trabalham com compras. Então, assim, o trabalho em grupo, ele tem se mostrado extremamente interessante. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que também são pessoas que também são viciadas ou foram viciadas e estão conseguindo superar. Então, eles falam, colocam o seu depoimento nesses grupos. Então, as pessoas se familiarizam com esses depoimentos e se identificam com essas pessoas e elas se ajudam mutuamente. Então, queridos, assim, sempre que um problema é sério, a gente ataca de todos os lados. Não adianta atacar. Primeira coisa é você se conscientizar. Depois, você caminhar para ajuda. Você aceitar toda a ajuda possível. Com certeza você vai conseguir. Porque nós somos seres que, à medida que a gente se dá conta que nós temos um problema, nós juntamos todos os nossos recursos, nós juntamos toda a nossa história, nós juntamos, seja uma história de resistência, uma história de resiliência, uma história de sobrevivência, nós juntamos todas essas forças para superar mais esse obstáculo. E a vida é muito interessante, toda hora ela tem um desafio para que a gente possa superar, né? Então, assim, vamos pensar, né? E vamos, se nós chegarmos à conclusão que nós estamos realmente viciados em alguma coisa, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Em uma analogia com Platão, ele diz o seguinte: não são as pessoas saindo da caverna, mas entrando cada vez mais o vício. Afinal de contas, sair é doloroso. É doloroso, mas é possível e todos nós podemos conseguir. Um grande abraço para cada um. Gostou do vídeo? Fique comigo, se inscreva no canal, aperte o sininho, você vai receber notificações toda semana. Um grande abraço no coração de cada um.